Estamos ao vivo. Boa noite, meus queridos irmãos. Apesar de ter sol aqui em Barcelona ainda, nesse horário que estamos agora, de 19 horas. Boa tarde, pessoal aí no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live na página Espíritas no Ar, que vai ficar gravada para posteriormente vocês consultarem, deixarem suas contribuições, enfim, fazer uma revisão desse assunto de hoje, que é muito sério. Hoje a gente vai falar sobre as drogas numa visão espírita. E a gente vai contextualizar um pouco, como sempre. E depois a gente entra na parte espírita pra gente falar um pouco sobre uma cartilha da FEB de valorização da vida que a gente tem, tá? Torcer pra esse tripé aí não cair. Como acabou de acontecer. Gente, isso aqui tá um caso muito sério. Acabou de quebrar, gente. O tripé. E não vai parar mais. Ainda bem que eu entrei uns minutos antes pra dar um jeito nisso aqui. Vamos ver. Problemas técnicos, gente. Teoricamente não são 7 horas ainda, então eu tô desculpada. Então vamos lá, pra gente falar sobre as drogas na visão do espiritismo, tá? Sejam todos muito bem-vindos, não esqueçam de pegar a água pra fluidificar. E como a gente falou, a FEB tem uma série de publicações falando sobre a valorização da vida. E como nós temos uma postura ativa diante de alguns tabus ainda da sociedade, por exemplo, o aborto, a pena de morte, a eutanásia e as drogas é uma delas. Até porque a gente sabe que quando você faz um abuso de uma substância, aquilo ali não está te dando qualidade de vida, mas ao contrário. Então isso é contraproducente com o que a gente espera da nossa longevidade, né? Então a gente vai tocar na tecla disso hoje, de defesa da vida. E aí a gente contextualiza, tá? Mas o que são drogas? As drogas são substâncias que se utilizam com a intenção de atuar sobre o sistema nervoso, né? Com o fim de potenciar o desenvolvimento físico, potencializar, que eu tô lendo em espanhol aqui, gente, desculpa. O desenvolvimento físico e intelectual, alterar o estado de ânimo, de experimentar novas sensações. Então, assim, não é só pra você tratar uma doença, é pra te potencializar o seu estado de ânimo, é pra te devolver por exemplo, você tá em um processo depressivo, aí você precisa sair daquilo ali, ou pra te aumentar suas capacidades intelectuais, né, estudar pra alguma prova, suas funções cognitivas, ou o uso recreativo, que a gente colocou de alterar o estado de ânimo, a fim de experimentar novas sensações, e cujo consumo reiterado pode criar dependência ou pode ter efeitos secundários indesejados. Então, esse é um conceito muito abrangente de drogas. Tudo aquilo que a gente usa, que é sintético, que é farmacêutico, que é feito em laboratório, né? Tudo aquilo ali são drogas que a gente usa, né? Então, hoje em dia a gente tem muito um tabu na sociedade, né? Que a gente precisa distinguir também as drogas terapêuticas das drogas recreativas. Algumas a gente usa, né? No sentido de restabelecer certos tipos de funções do nosso corpo, para devolver essa qualidade de vida que a gente buscou, para tratar uma doença, uma enfermidade. O que não significa que depois você não vai acabar dependente daquilo ali, né? A gente tem vários livros aqui, o último que me veio à cabeça agora são Os Meninos de Zinco, falando da guerra no Afeganistão, dos russos quando foram pra lá. O RSS mandou eles pra lá, isso na década de 80, final de 80 e 90. A gente acha que teve a guerra do ópio e as pessoas ficaram, né, viciadas no ópio, que é a base da morfina. Mas isso não foi há, 300 anos atrás, como a gente imagina, não. Foi há 20 anos, 30 anos atrás. Teve um surto de ópio. E aí, com o tempo e com as mudanças da sociedade que a gente vai vendo, vão sempre surgindo novas drogas, porque é um negócio muito lucrativo.
Isso a gente não pensa nem no nível só dos traficantes, né? Das pessoas que trabalham, entre aspas, diretamente com isso, mas para as farmacêuticas, para os governos. Então, é um assunto muito complexo. Então, a gente tem as drogas terapêuticas e as recreativas, né? Obviamente que as recreativas são as que não são regulamentadas, na maioria das vezes. Tem muitos documentários, se vocês pesquisarem na Vice, que é uma mídia, eles têm canal no YouTube. Eu lembro que na época eu tinha lido na internet que países mais desenvolvidos, por exemplo, Noruega, que eu lembro era dos países bálticos. Bálticos não, Nórdicos, perdão. Os países nórdicos, quando a pessoa ela tá viciada em heroína, que é uma droga muito difícil de você ter uma recuperação física e mental e emocional depois que você retira a droga, você acaba sendo regulamentado pelo governo como uma pessoa que está em tratamento usando aquela substância ali mesmo de forma recreativa. E te dá pequenas doses para o seu corpo não entrar em colapso. Porque é muito difícil depois você recuperar as suas funções cognitivas e físicas depois de você ter um vício em heroína. Então, o próprio governo te dá essas doses para que aquela pessoa ali ela possa se restabelecer na sociedade, voltar a trabalhar, né? Isso no Brasil nunca aconteceria, né? A gente tende a julgar pessoas que têm problemas com drogas de vagabundo, de desocupado, mas a gente também não vê o contexto, né? Também tem o contexto aqui, os fatores que predispõem o uso. Então, lá eles já têm uma postura diferente. Eu lembro que eu li essa matéria já tem bastante tempo, então eu vou até procurar depois. Então, a dependência química é quando a gente não consegue, quando já tá prescrito pra gente terminar um tratamento e a gente não consegue, né? Quando a gente não consegue largar aquele vício ali, né? Ela teve um efeito adverso. E a gente sabe que tem vários tipos de droga que quanto mais você vai usando, mais o seu corpo vai se acostumando com aquilo ali e mais você vai precisando de doses maiores, né? Eu conheço médicos, assim, pessoas que sabem usar a quantidade de droga necessária ali para falar que não se viciou, para continuar usando de forma recreativa, mas não para de usar também, né? É aquilo. Minha mãe tá on, o Márcio tá on, sejam bem-vindos. Então, falando sobre esses fatores que predispõem o uso de drogas, às vezes a pessoa pode estar num ambiente depressivo, né? A pessoa não vê uma saída pra vida dela. A pessoa tá desempregada. A pessoa, assim, muitas vezes tá na rua. Esses casos de gente que a gente vê na rua, muitas delas que tem um vício, ou foram parar na rua e tiveram um vício, ou tiveram vício e foram parar na rua, né? Então, muitas delas que já estão ali na rua, você já tem uma vida muito triste, miserável, a única coisa que suporta e apaga aqueles problemas ali momentaneamente são o uso dessas drogas. E eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu tive uma matéria falando sobre psicologia, né? E o meu professor da época, ele era ex-dependente químico. E ele falava abertamente sobre isso e tal. E eu lembro que a gente perguntava, ficava curioso. Nossa, mas sempre vão surgindo novas drogas. Qual que é a droga mais perigosa? E ele falou, é a droga que você usa e não consegue parar. Então, você nem precisa ficar preocupado no mercado de drogas sintéticas cada vez mais. Não, fica preocupado dentro da sua casa se você não consegue passar um dia sem beber aquela cerveja depois do trabalho, né? Se você só consegue se divertir dessa forma, se você não consegue largar o cigarro, se você abusa de remédios para dormir que não estão prescritos para você, você não precisa ficar preocupado com outras drogas. Você precisa estar preocupado com aquela que não te dá mais qualidade de vida, né? E isso já é milenar, gente. Isso não é de agora. A gente vê as drogas diferentes agora, essas drogas de balada, as drogas sintéticas, mas como a gente comentou anteriormente, o ópio, né? Drogas que já eram usadas pelos índios, pelos xamânicos. E hoje eu tô tendo uma conversa muito interessante com um colega de trabalho, que ele é da Venezuela. E ele tava falando dos países, né, como Haiti, ali da América Central. A população majoritária deles são negros, porque vieram da África, a mesma coisa do Brasil. E os indígenas que estavam lá, que é o que aconteceu com o Brasil também, mas a gente ainda tem os indígenas no nosso país, foram a mesma situação, né? Foram escravizados, muitos morreram, muitas tradições se perderam. E juntos com os europeus que vieram, no caso os espanhóis que foram colonizar, e nós, os portugueses,
os índios não tinham doenças, porque era tudo feito de forma natural. Eles manipulavam as plantas, eles sabiam as dosagens, eles sabiam como aplicar, eles sabiam qual local, eles sabiam como fazer. Então, os brancos que trouxeram essas doenças, né? Então, aqui a gente usa o uso que eu coloquei, o uso das drogas em relação com a religião, né? Esses rituais xamânicos, né? De regressão espiritual. Você tem uma pessoa ali, uma religião, um guia, aquilo ali que aquela pessoa acredita, sabe a dosagem certa, aquilo ali não é o pro abuso, né? Mesmo também em outras religiões como a Umbanda, a gente sabe que o uso de manipulação de energia é feito por qualquer forma, né? Seja pelo álcool, seja pela água, que a gente fluidifica a nossa água, né? Seja com a comida, seja com o cigarro. Ali eles sabem como entrar em contato com diversas entidades, fazendo a manipulação e o uso dessas substâncias. Mas eles sabem que o médium, se ele ultrapassar aquilo ali, foi pelo ego dele, foi pelo prazer dele, não foi para atuar ali na assistência. Então tem que ser muito regrado, tem que ser muito... Tem um pombo voando aqui, gente, me tirou minha atenção. Tem que ser muito regrado, tem que ser muito responsável, né? Que ao mesmo tempo que a sociedade condena, né, o uso das drogas, que a gente fala, não tem esse processo de reabilitação das pessoas, não tem uma cartilha de saúde pública clara, né, sobre não misturar umas coisas ou outras. Agora a moda no TikTok, né, gente, de adolescente, todos nós já fomos adolescentes meio bobos assim, que a gente precisa se aparecer para um determinado grupo. Os alunos estão pegando corretivo, né, aquele líquidozinho branco de apagar, caneta, passando na mesa, riscando aquilo ali você passa na mesa, ele é molhado, ele seca, eles raspam aquilo e cheiram dentro de sala de aula. Então, e a gente vê essas incidências sempre maiores quando nós somos mais jovens e não temos o acesso à informação. Muitas vezes aquela pessoa ali tá fazendo aquilo ali, aquela criança, adolescente tá fazendo aquilo ali, e não tem pais dentro de casa para conversar, né? Ou tem e tá acontecendo alguma coisa, e aí isso são multifatores acontecendo ao mesmo tempo, né? É multidisciplinar quando a gente lida com o problema das drogas. É espiritual, é médico, é psicológico, né? Educacional. Então não é só uma vertente. E as crianças fazendo isso dentro de casa. E eu sei que hoje eu cresci uma adulta responsável. Não vou falar pra vocês que eu nunca usei certo tipo de droga A ou B, fiz por curiosidade, mas eu sabia que na época os riscos que eu tava correndo. Porque eu tive pais presentes em casa, eu tive pessoas que conversaram comigo, me explicaram o que era aquilo, por que eu não deveria fazer, né? Hoje em dia a gente não tem isso. As pessoas estão cada vez mais... A gente tá cada vez mais conectado, né? Mais perto um do outro, mas cada vez mais longe. Não tem um debate claro, né? Uma conversa clara. E falar com o jovem sem parecer careta. Porque hoje, voltando do trabalho também, eu trabalho com uma alemã, e a Alemanha é muito conhecida por ter essas raves, nessas festas. Eles adoram 3 dias de festa seguido, tudo com a droga na cabeça. E eu vejo que já é uma geração diferente da minha. Já é uma geração diferente da minha. De quando eu tinha 20 anos, o meu estilo era sair pro barzinho, beber uma cerveja, né? E agora eu me sinto assim muito distante. Eu não sei como ter um diálogo sério, de um assunto sério, sem parecer careta. Porque aí chega a pessoa e fala: ah, mas na sua época você nunca fez isso é hipocrisia. Ah, por que você não sabe nada? Então a gente tem que ouvir o jovem pra saber o que tá levando ele pra buscar aquilo ali. E a gente sabe, né, que por mais que tenham fatores sociais, né, por mais que a gente saiba que usar certo tipo de droga em abuso não vai trazer nada de bom, as pessoas continuam usando, né? Eu acho muito engraçado quando a gente vê esses rappers famosos, né? Eles saem da favela, sabem que é uma vida muito difícil por causa do tráfico, né? Muitas vidas negras perdidas ali. E aí eles vão cantar sobre o social deles, sobre a realidade deles, falando como é difícil, né? Não sei, fulano foi morto, mas eles cantam sobre uma realidade e continuam praticando o que eles sofriam na realidade deles, sabe? Então, é muito difícil a gente separar, assim. Eu acho que é um assunto muito pessoal, mas tem que ser tratado de uma forma de saúde pública. Como eu via, por exemplo, pontos na internet. Não adianta você falar, não use drogas.
Toda vez que você fala não use drogas, a pessoa vai querer usar droga. É sempre assim, não pensa no elefante vermelho. Aí vocês pensam no elefante vermelho. E aí eu lembro que quando eu li... Eu não lembro qual lugar que eu li isso, gente. E eu não coloquei essa matéria aqui. Mas que o certo a fazer, do ponto de vista da saúde, é colocar lá... Eu lembrei. Foi uma cartilha que fizeram no carnaval de uma forma independente. Porque a gente sabe que o carnaval no Brasil também é uma época que as pessoas abusam com álcool e droga. Então, eles fizeram uma cartilha assim, a gente já sabe que você vai usar. Mas se você vai usar a coisa tal, não mistura com a coisa tal pra você não parar no hospital. Se você vai beber álcool, não fuma maconha nessa quantidade. Se você vai fumar maconha, não cheira cocaína. E sabe? Fizeram pra pessoa pelo menos usar de forma responsável e não se destruir, está se destruindo, mas o dano ser menor. Aquilo ali era redução de danos, era uma cartilha de redução de danos, é exatamente isso. Eu tenho colegas, assim, amigas que falam abertamente que usam tal coisa, mas que não misturam com tal coisa porque elas sabem que aquilo ali não vai dar bom. Então, não adianta falar, cada um vai viver a vida como quiser, né? Isso é um assunto pessoal, a gente vai chegar na parte espírita ainda, que é muito maior. Mas como a gente ainda tá nessa esfera social, eu acho interessante quando as pessoas elas fazem de forma consciente, né? Caso como a gente vê, já viu, a gente já foi pra Holanda, né? E assim, a gente sabe que fumar maconha abertamente na rua é legalizado. E assim, você não vê crianças, você não vê pessoas criando confusão, sabe? Igual, por exemplo, quando você bebe demais, que o álcool é uma bebida socialmente aceita. E quantos acidentes de trânsito acontecem por causa disso, né? Então, eu só queria dar essa contextualizada, bater esse papo bem rápido. Eu quis fazer essa palestra porque eu descobri esse final de semana que um colega meu de trabalho, muito querido, ele perdeu o namorado dele, que se suicidou aqui em Barcelona em agosto do ano passado, porque estava sob o efeito de drogas. E aí esse colega de trabalho me falando que quem se suicidou foi um brasileiro. Esse colega de trabalho é italiano, que namorava esse brasileiro. E ele falando, ele não tinha nenhuma notícia, a gente não notava aparentemente que ele tinha algum problema psicológico, que ele estava passando por alguma dificuldade, que ele tinha algum processo depressivo, não saberia dizer. E pra ele foi um susto, porque foi ele que encontrou o corpo do ex-marido. Então, é um assunto muito difícil. Quando ele falou aqui em Barcelona tem muita festa. Assim, eu acho engraçado que a gente fala sobre aquilo que a gente conhece, né, gente? Eu vivo na minha bolha aqui de Barcelona porque eu não frequento festas, eu não uso drogas. Mas ele não foi a primeira pessoa que me falou que é muito fácil de conseguir. E ele disse que ele falasse, eu acredito que se ele estivesse no estado normal dele, ele não tinha feito aquilo. Como eu também conheço outra pessoa no Brasil que tirou a vida também quando estava sob efeito de drogas. Então, assim, tem que ser muito responsável, gente. Se você já tem um problema psicológico, emocional, essas drogas são depressivas. O álcool é uma droga depressiva, que a gente sabe, a cocaína é uma droga depressiva, então aquilo ali tá te abrindo uma porta que depois é muito difícil de fechar. Não tô falando só espiritualmente, tá, gente? Eu não estou falando espiritualmente porque a gente vai entrar na parte espírita agora. Mas enfim, é isso. É importante e necessária essa abordagem, esses assuntos são muito sérios. Pois é, mamãe, também acho. E das vezes que eu usei, gente, posso dizer que eu nunca tive uma experiência boa. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que passar por uma situação pra falar assim, olha, aquilo ali não foi bom pra mim, nunca mais quero fazer isso, aprendi minha lição, ótimo, vida que segue. Porque a gente também não é perfeito. Não adianta, eu não gosto desse estigma da sociedade que fala, fulano de tal é drogado, fulano de tal é vagabundo, fulano de tal é depressivo porque não arrumou um trabalho. Gente, não, a gente tem que começar a individualizar essas questões. Por que tem tanta gente usando droga, né? Se as pessoas quando voltam no pós-guerra, viciadas em alguma coisa, é um problema social. E ninguém fala sobre isso, né? André Luiz disse, quem sustenta o vício, encarcera-se nele. Porque aquilo ali vira uma prisão, né? A gente sabe que um dos vícios mais acessíveis que tem é o vício do cigarro. Aqui na Europa é bem caro. Bem caro. Eu acho aí no Brasil ele mais fácil de você comprar.
Aqui, pra você bancar esse vício, você tem que bancar muito. E aqui, o que não faltam são, avisando, né, os disclaimers, né, as mensagens dizendo, igual é no Brasil, a gente já sabe disso. Não pode mais fazer publicidade, né, por causa do cigarro. E aí, hoje em dia, eu vejo pessoas tendo outras alternativas. Por exemplo, ao invés de parar de fumar o cigarro, eles fumam o fumo, compram o fumo, enrolam no que é o próprio tabaco, né, que antigamente se mastigava, que tem um cigarro diferente. E as pessoas falam, não, eu parei com o vício do cigarro, com todas as substâncias, e agora só de vez em quando eu enrolo esse na minha casa, enfim. Eu acho que é mais responsável quando a gente tenta dosar e ser honesto com a gente sobre as escolhas que a gente tá fazendo. No Livro dos Espíritos, na questão 645, tem a pergunta. Então, a gente já tá naquela cartilha da FEB, tá, gente? Que eu falei com vocês. Isso a gente acha no site da Federação Espírita Brasileira. Minha mãe falou, já tem cigarro eletrônico. Aqui tem muito cigarro eletrônico e direto explode na cara da pessoa. Várias vezes. Isso é um horror também. Então, que eu já tinha aberto aqui, gente. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível, ou seja, você tá ali embriagado, né, entorpecido, não significa que você vai fazer o mal de qualquer forma, né, vai ser arrastado por aquela energia ali. Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes se deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, eu, por exemplo, Melissa, não gosto de ir em casa noturna, não gosto de balada. Eu nunca gostei muito. Fui muito quando eu era adolescente, tá, gente? Vou falar que eu não fui não, porque eu fui. Gostar, não gosto. Ir na casa de certas pessoas, não gosto. Porque eu sei que aquilo ali é um ambiente já carregado emocionalmente. A gente, quando usa uma substância, a gente não tá usando sozinho, a gente sabe disso. A gente tá trazendo aqueles irmãos ali que precisam daquilo ali, né, obcecados com aquilo ali. Muitas vezes nos dão até as influências daquilo ali pra gente usar. Sexta-feira, 6 da tarde, tomar uma cerveja. Vontade parece que bate no time todo, assim, vamos todos juntos tomar uma cerveja. São aqueles espíritos ali já te influenciando, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode receber as influências boas. Você pode ir e não tomar 10 cervejas. Você pode ir e tomar uma. Ou você pode ir e não tomar nenhuma. Ou você pode não ir pra casa, né? Aqui, gente, o negócio do espiritismo é que ninguém vira santo de um dia pra outro. Ninguém vira. Mas a gente tem que se tentar, né? A gente tem que se esforçar. E tudo que... Foi igual o André Luiz falou. Quem sustenta esse vício, que é um atrás do outro, é não saber parar... fica preso ali. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que a procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, a gente tem que tentar se conhecer por completo, assim, sabe? Se me chamar daqui pra ir depois do trabalho tomar um shot de tequila, eu vou tranquila, porque eu não bebo tequila, eu não gosto. Mas se me chamar pra ir no churrasco tomar uma cerveja, aí eu tenho que saber das minhas prioridades, quantas eu vou tomar. Porque eu gosto de beber cerveja. Eu fiz uma cirurgia bariátrica. É interessante pra mim? É inteligente pra mim? Não é. Ah, se eu sou uma pessoa que sou ex-fumante, se eu sei que eu vou beber cerveja, vai me dar vontade de fumar. Então não beba. Aprenda a lidar aprenda a domar suas vontades. Porque muitas... Foi o que ele falou. eu quero parar de fumar. Quer mesmo? Procurou um médico, tentou todos os passos. Eu sei que a conversa vai ficando mais difícil quando a gente fala sobre, por exemplo, esse caso da heroína que eu falei, que, assim, quando já afetou as funções cognitivas, porque o cérebro, gente, é o computador do nosso corpo.
eu tô sofrendo com um problema da minha bexiga porque ela tá interpretando um sinal errado do meu cérebro. Então, assim, partes do nosso corpo estão sendo comandadas por ele. Agora, quando você começa a perder neurônio e você vai perdendo massa encefálica, né? Modo de dizer. E aquilo ali vai afetando a sua capacidade cognitiva de pensar, de agir. Quantos casos a gente já viu, né? Tinha uma droga aí há uns anos atrás que era aquele sais de banho, um negócio terrível. Terrível. Que é literalmente aquela espuma de banho que a pessoa põe pra tomar banho, que aquilo ali é sabonete e... Problemas não, substâncias puramente de limpeza, aquilo ali é muito forte, as pessoas cheiravam aquilo ali, gente, elas viravam um zumbi. É um horror. Então eu sei que dependendo da droga é muito difícil. Eu acho que esses casos aqui, quando são essas drogas mais sintéticas, mais pesadas, que você usou poucas vezes, o caso da heroína, né, e você já tá viciado, do ópio, é diferente. Mas aquelas ali que a gente vai usando pouquinho, e no longo prazo a gente vai acabar parando no umbral, como o André Luiz parou, e usando ele como exemplo, porque ele parou mesmo, que a gente vê o quanto aquilo ali tá custando nosso tempo de vida. Na questão 913 perguntam, dentro dos vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Na verdade, gente, isso é muito, muito importante também, porque a gente é dono do nosso nariz, a gente é dono das nossas escolhas, depois a gente que arque com elas, porque a gente tem o livre-arbítrio. Mas esse corpo não é nosso. Aí eu faço o que eu quiser. Faz, mas depois você vai prestar contas. Porque a matemática divina fecha. A gente é dono das nossas escolhas, isso completamente. A gente pode escolher fumar ou não fumar, usar droga ou não usar, cheirar corretivo ou não cheirar. Mas depois, se você tiver algum problema, você que arca com aquilo ali. Teve um caso também que ficou famoso aí no Brasil, acho que uns meses atrás, de um casal de namorados que eles usaram não sei qual droga psicodélica. O rapaz estudava medicina, ou a menina estudava medicina, um negócio assim. Eles estavam na praia, exageraram na dose que estavam usando. E assim, em transe, num processo muito louco dele, ele fez uma cirurgia na menina. Tipo, ele abriu a menina de cima a baixo. Ou ela abriu ele de cima a baixo. Ela abriu ele, né, de cima a baixo, achando que tava fazendo uma operação. Então, aquilo ali, você vê que a pessoa estava completamente perturbada, assim, perdeu o senso de realidade. Eu tenho pavor, isso é o meu maior problema quando as pessoas falam que gostam de usar droga porque querem esquecer a realidade. Eu tenho pavor de esquecer a realidade. Já tiveram vários casos de gente que tomou chá de não sei o que e não volta. Ou vive no passado, assim, acha que é criança, não volta. Não sabe que é hoje, 18 de abril de 2022, às 19h22 aqui do horário de Barcelona. Não sabe, eu sou Melissa, voltei do trabalho. A pessoa ficou presa, desconexa da realidade. Nunca mais voltou, não volta mais. Tem droga que é assim, não volta mais. Então, por causa de uma vez que você quis se divertir, que isso não é diversão, por causa do seu ego, você jogou uma vida fora. Infelizmente, eu conheço um caso que foi isso. Experimentou uma vez, deve ter sido várias vezes, mas esse aí deu sorte pro azar. Experimentou várias vezes, aconteceu, não volta mais. E esse caso também desse na praia. Então, tomara que tenham aprendido, né? Tem certas coisas, gente, que a gente sabe que se mexer vai feder. Tô na cara. Tu não mexe, não procura aquilo ali pra você, né? Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto é aí que está a verdadeira chaga da sociedade. E aí foi que eu falei, a sociedade condena, né, as pessoas, fala que é vagabundo e não procura emprego, mas a sociedade ao mesmo tempo abraça. Porque a gente sabe que o que mais tem hoje é milícia, principalmente no Rio de Janeiro. Policial também tá envolvido até aqui com questão de tráfico de drogas. Quando entra o dinheiro no meio, gente, a gente esquece moral, esquece. Mas aí a gente vê as festas, sempre tem que ter bebida, né?
Sempre tem... Se fumar antigamente era socialmente aceito, né? Quando se comia, ia nos aviões. Eu não lembro disso. Quando eu era criança, eu acho que já começou a ter essas restrições. E assim, eu não me incomodo. Não me incomodo se tiver alguém fumando do meu lado, na rua. Tem gente que se incomoda. Então, assim, eu acho que vai do bom senso da pessoa, né? Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Porque meio que não faz sentido, né? Igual minha mãe falou aí, ó, suicídio indireto. Por que eu vou usar uma coisa que vai me fazer mal? Vai me trazer um benefício, um prazer momentâneo, né? A satisfação de uma paixão momentânea. Que depois aquilo ali vai custar caro demais pra mim. E como que fica o nosso perispírito depois daquilo, né? Como que fica o perispírito do caso desse rapaz que fumou esse chá de sei lá o que e nunca mais voltou? Nem sei como é que fica. Destruiu um corpo, né? Continuando a cartilha da FEB, gente. Minha mãe falou: 165 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Gratidão ao mestre leonês, Allan Kardec. Merci, Allan Kardec. Merci beaucoup. Bom, essa cartilha, gente, tem 34 páginas. É bastante interessante, tá? Aqui tem até... Eles pegam um apanhado, né, de várias obras. Aqui tá falando sobre o livro O Céu e o Inferno, falando sobre os espíritos sofredores. Exprobações de um boêmio. Bordeaux, 19 de abril de 1862. Olha, é amanhã, seria quase amanhã. 30 de julho. Então é o espírito da comunicação. Era um boêmio. Presentemente, sou menos feliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me injungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não espiei, e preciso é que repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar o sofrimento. A gente falou aqui do tempo perdido. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me concede a graça do seu perdão. Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. Então ele fala que sofre. Quem sacrifica aos instintos brutos, à inteligência e aos bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao homem que muitas vezes se maltrata, né? O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário. Então, não é pra gente sair daqui e falar assim, eu nunca mais vou beber uma cerveja na minha vida. Não. Porque a gente tá falando de abusos. Foi o que eu falei, tem coisa aí que você sabe que nem vai precisar experimentar, porque benefício nenhum vai te trazer. Mas sair pra comer uma pizza, tomar uma taça de vinho, né, que é recomendado pelos muitos médicos, acho que não faz mal, né? Agora o problema é beber uma garrafa por dia. Aí não. E também, gente, como a gente falou, tá muito ligado no emocional, né? Às vezes a gente passa batido, a gente fala, eu tô triste, eu vou beber pra ficar feliz. Eu tô feliz, eu vou beber pra comemorar. Nada tá acontecendo, eu vou beber pra alguma coisa acontecer. Então a gente não trata aquela angústia que às vezes a gente sente e deposita aquilo ali no fim, que é o álcool, né? Ou qualquer outra droga que a pessoa use. Por que eu quero me desconectar da minha realidade? O que eu quero esquecer? O que eu quero que aconteça? O que eu quero falar que eu não tenho coragem de falar sobre, que eu quero falar pra outra pessoa? Porque a gente sabe que quando a gente fala as coisas bêbadas é porque a gente tá sendo sincero. É aquilo ali que a gente queria falar e não tem coragem. O que eu quero falar? Pra quem eu quero falar? Por que eu quero falar aquilo? Por que aquilo ali tá no meu coração? Então, o homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne e assim não lhe deis abrigo.
Vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem de modo a chegardes nus. Ou seja, as paixões nos custam tudo. E a gente sabe, gente, que quando a gente tá falando de vício, as pessoas vão muito baixo, né? A gente sabe que tem gente que é capaz de fazer cada coisa, foi o que eu falei, foi o caso do suicida, né? A roubar, matar, destruir famílias. O problema do vício é que você também... O problema do vício é que você se afunda sozinho. Mas você não se afunda só você também, né? Você afunda todo mundo que tá ali ao seu redor. A sua família que você perde, o seu trabalho, o seu corpo, seus filhos, muitas vezes, cônjuge, amigos, né? E a gente tem que também prestar atenção com as nossas amizades, porque tem muitos amigos que é só pra farra. Mas quando precisar passar por um problema, ó, dá uma linha. Minha mãe falou, depende, pode bater arrependimento depois. Do que, mãe? Arrependimento de usar a droga? De usar a substância? Gente, droga aqui eu tô falando que vocês... Como a gente já conceituou, é o cigarro, é a cerveja, é o álcool, é a cachaça, é tudo, tá? É o que você usa. Aqui a gente vai usar como exemplo a droga que a gente tem no nosso dia a dia. O remédio, né, cocaína, enfim. Dos atos impensados. Ah, com certeza, o problema de também sair da realidade e... de certa forma, a gente não tá prestando atenção e pensando com clareza, é que a gente faz muitos atos impensados, né? Tira a nossa razão, né? Socorre... Falando nisso, meu vizinho começou a fumar maconha. Em homenagem... Gente, ele fuma maconha o dia todo. A gente fecha tudo aqui. Só porque a gente tá falando da palestra de drogas, o vizinho tá aqui fumando maconha dele. Não me perturba, mas tá ali. Não sabe parar também, o dia todo. Então, socorre a ti mesmo, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Tá em Mateus 9,35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas... Gente, olha essa mensagem de Emmanuel. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Gente... Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. E a gente tem que aprender a ouvir essas vozes, né? Geralmente, ouvir a voz da consciência que tá dando ali uma dica pra gente não se afundar. Porque a gente pode ouvir as duas vozes. A dica que vai fazer a gente se afundar e a voz que não vai fazer a gente se afundar. E quanto mais a gente escuta a voz que faz a gente se afundar, mais longe os benfeitores estão deixando a gente. Porque a gente não escuta. De vez em quando a gente ouve lá no fundo, Melissa, não faz isso. Ah, mas eu quero. Ah, que consequências depois. Isso pra tudo, né, gente? Todo o caso de egoísmo que a gente vê, né? Seja em relacionamento, seja com como a gente trata o nosso corpo, né? Medica a arritmia e a dispneia, contudo não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Ó, minha mãe acabou de falar dos atos impensados. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Aqui ele tá falando de todos os vícios, ó. Não tá falando nem só sobre droga. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores, né? É aquele caso, né? A pessoa come comida processada o dia todo, usa droga, até não querer mais, bebe e fala: ai, tô mal de saúde porque peguei um resfriado. Ai, nossa, foi Covid. Gente, não, né? Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia,
Contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazem com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, você pode tomar o seu remédio do colesterol depois, mas vai ser mais fácil você ajustar a sua dieta para não ter problema, né? Ah, depois eu me curo aí desse problema com cigarro, mas você pode tentar parar de fumar, né? Ah, lá na frente eu vou ter um enfisema. Você estava propenso a isso, né? Então, tá no livro Pão Nosso. Quem falou isso foi Emmanuel, capítulo 51. Ó, aqui a gente também tem... Vamos ver aqui. Nossa, aqui nessa cartela tá falando até... Tá na revista do Reformador, então vamos ler um pouco aqui. A família e as drogas. Por que alguém vai às drogas? Busca de novas sensações, desconhecimento da finalidade da vida, estimulante físico e mental, estimulantes, motoristas, jogadores, artistas, atletas. Isso é um negócio triste, porque também é muito social que fala, né? A gente muitas vezes não condena o atleta, mas quando eu fiquei sabendo que, imagina esses caminhoneiros dirigindo horas e horas e horas e dias seguidos para entregar a carga, porque tem que entregar. E também tem abuso de cocaína, né? Abuso de substâncias. Então, infelizmente, muita gente vive aquela vida ali de miséria, né? Aqui tá perguntando por que se começa jovem, né? A usar as drogas e fala, a maioria dos viciados jovens estão ávidos por novidade, né? Pela curiosidade. E geralmente porque os jovens não escutam, né, os mais velhos. Igual eu fui falar com a jovem lá do meu trabalho, que um dia eu já tive 20 anos e ela não vai ter 20 anos pra sempre. E aí, com o tempo, a gente aprende muita coisa. Então, muitos usam por rebeldia, né, pela busca de autoafirmação, né, pra pertencer a algum grupo. Às vezes não se encontram dentro de casa, né, às vezes se sentem rejeitados. Então, eu acho, gente, que é um problema muito mais emocional do que a gente acha, né? Então, aqui tá falando que o primeiro passo pro vício é em geral, o álcool, né? Porque eu acho que... Eu não sei se funciona dessa forma gradativa não, tá, gente? Usou álcool, depois vai fumar cigarro, e depois vai fumar maconha, e depois vai usar cocaína. Nunca fiz isso. Mas eu acho que o álcool pode ser a porta de entrada porque é o que é aceito, né, pela sociedade, é o que tá ali mais, né? E hoje em dia muitos pais bebem com os filhos, né, dentro de casa. Então, às vezes a pessoa tem aquilo ali, aquele exemplo ali dentro de casa. E filho de alcoólatra, geralmente, ou tem pavor de álcool, né, ou vai acabar bebendo junto. Então, é triste. E aí tá falando mais do cigarro, que se dá por curiosidade, ver, assim, em filmes, na televisão. Eu lembro que eu tive vontade de fumar meu primeiro cigarro, porque eu vi um primo meu que ele fumava e eu achava bonito ele fumando. Gente, olha que besteira. Porque, sei lá, na época eu achei bonito. E aí foi isso. Então, os filhos podem ir ao vício a partir do exemplo dos pais? Com certeza, né? O problema também da bebida alcoólica é que começa assim, você começa muito bom até desandar, né? Geralmente tudo que envolve álcool, a pessoa é difícil parar no primeiro gole, né, gente? Acho essa uma pergunta interessante.
Há possibilidade de algum tóxico causar benefícios físicos? Interessante essa pergunta. De modo geral, por enquanto, raramente. A morfina, que na verdade se origina do ópio, é utilizada por pacientes em estado terminal, como a gente tinha comentado aqui da morfina, para aliviar-lhes dores atrozes, se for o caso. Por outro lado, utilizada na busca de euforia, geralmente leva o viciado a desordens físicas e intelectuais, anulando-lhe a vontade e moral. Foi o que eu falei, você já fica disperso ali, ó, você já perdeu a conexão com a realidade. Estudos modernos tendem à utilização da maconha em pacientes com patologias cerebrais. A gente já viu vários casos mesmo, que também é um tabu da sociedade falar, dos benefícios da maconha, por exemplo, para casos de epilepsia, né? Já tem vários estudos disso. Mas não é do componente final da maconha, né? É de alguma forma do THC. Então, muitas vezes a gente demoniza a droga porque ela é usada de forma recreativa, mas aquilo ali, na verdade, é uma planta que tem os benefícios ali, né? Mas ele fala, mas por enquanto essas são as notas pequenas antes de tudo que há na natureza, sempre com alguma finalidade, ó. Interessante isso. As plantas das quais são extraídas as drogas talvez se prestem a alguma finalidade específica medicinal, hoje ainda desconhecida. Então é interessante, né? A gente aprendeu a usar a planta pro mal, né? Mas em relação à ciência, às vezes a gente ainda não conseguiu entender que aquilo ali podia ser a cura para algum mal, e foi o que ele falou. Tudo que tá na natureza tem a sua finalidade. Há sempre danos físicos resultantes da toxicomania, né? Dos vícios, sempre. E terríveis. Cativeiro orgânico e moral, de difícil libertação, né, de a dependência. E assim, eu tenho parentes assim que convivem com pessoas que são infelizmente viciadas em drogas, assim, e é muito difícil. É muito triste ver a pessoa se acabar e arrastar a família junto. A gente pode ver hoje uma série que eu acho que trata de uma maneira bem sincera, assim, as angústias da personagem e da família por trás, e não fala com tabu, não fala com não disse-me-disse, assim, que é a Euforia, né, da HBO, que é a Zendaya que faz, e tá com uma atuação incrível. Ela é viciada em todos os tipos de droga, porque ela perdeu o pai e ela não superou esse luto. E todo adolescente da série, eles são adolescentes, eles têm 17, 16 anos, são no ensino médio ainda. Todo adolescente usa algum tipo de droga ali, mas eles têm algum problema que eles não, emocional ou dentro de casa familiar, que eles não trataram. Então sempre tem uma raiz ali naquela série. Não é um personagem que do nada começou a beber ou começou a usar, sei lá, cocaína. Não, tem uma explicação ali emocional porque eles estão vivendo. E eles focam muito ali naquilo ali pessoal. Ou seja, a pessoa que não descobriu a sexualidade, ou porque a família trata mal, ou porque a família é alcoólatra, enfim. Então vamos, já que a gente falou dos problemas, né, de você perder a noção da realidade, de você estar muitas vezes entregue ao crime, né, de você estar entregue a alguma violência, de você praticar violência contra alguém enquanto você está em um estado alterado. Quais são os danos espirituais das drogas? Que agora a gente chegou no negócio. No perispírito, liberação do subconsciente com lembranças distorcidas do passado. A fixação do vício resultará em danos nas estruturas sutis, pelo que nas próximas reencarnações a pessoa nascerá com problemas inatos. Vampirização. O espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15, relata como, junto a fumantes e bebedores inverterados, criaturas desencarnadas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelos pulmões que as expulsavam. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Na questão 459 do Livro dos Espíritos. Estamos constantemente sobre influência espiritual, né? São muitas vezes os espíritos que nos dirigem.
474. Subjugação de um espírito sobre o encarnado por sua fraqueza, né? E da questão 492 a gente fala que todos na Terra, do nascimento à morte, têm um espírito protetor, né? Então a gente tem que entender qual é aquela má tendência que a gente leva ali e lutar. Olha, na Revista Reformadora, outubro de 97 da Febre, há artigos sobre o tabagismo, expondo como essa tela se rompe, formando buracos por onde penetram energias bastardas. De nossa parte, talvez não seja lícito imaginar que o mesmo há de ocorrer com os demais vícios, né? Ou ante a prática da crueldade, suicídio, aborto, hipocondria e eutanásia. Então, como é que a gente pode prevenir isso dentro de casa? Dando exemplo, né? Fazendo estudo do evangelho em casa. Transparência, né? Não ter esse papo careta, igual a gente fala que eu tava tendo, assim. Falar sobre os problemas, sobre como você se sente emocionalmente, se a pessoa precisa de alguma coisa. Falar sobre os problemas sociais, né? Que eu tenho muitos amigos que eles militam, que eles usam tipos de droga e falam, não, mas a minha droga é natural, mas você tá financiando o tráfico também de alguma forma, né? Ser carinhoso, estar ali pela pessoa, né? Não só estar ali ouvindo, mas estar ali presente, né? Não só escutando, mas ouvindo. Tô vendo aqui, tá falando até sobre os evangélicos, né? Tô descendo a cartilha, gente, pra ver se eu encontro mais alguma coisa. Eu acho que a gente pode terminar com essa leitura aqui, ó. O futuro é minha promessa. O quadro diante dos nossos olhos feriu a sensibilidade e despertou-nos o ensejo da reflexão. Uma criança caída em uma calçada, aparentemente desmaiada, mas na verdade inerte pelo uso excessivo do crack, a pedra que mata. Pernas estiradas, braços jogados para os lados, com uma camisa com tonalidade azuis e dizeres em inglês. Os pés sujos e algumas pulseiras no pulso direito completam a imagem. O menino, um mulato com cerca de 9 anos de idade, permanece caído e não desperta a atenção dos que passam. A impressão que fica é de que não passa pela mente ou emoção de ninguém que aquela criança tenha, talvez, a mesma idade que o filho deles, com necessidades semelhantes, como o desejo de ter um brinquedo, uma roupa melhor ou pais que lhe deem amor e atenção. É o que eu sempre falo, gente, ninguém gosta de morar na rua. Tem muita gente que fala, é vagabundo, não arruma emprego. Ninguém gosta de morar na rua. Nada disso, os homens passam rápidos, preocupados apenas em não perder tempo e a condução, a fim de chegar cedo em casa e dormir até o dia seguinte. Disse que as crianças que perderam o endereço de casa e passam a viver nas ruas fumam crack, dias a fio por causa da fome, do frio e da solidão. Debilitadas, podem morrer por overdose ou inanição. O rastro de morte e desespero deixado por essa droga, a mais devastadora já fabricada pela ganância humana, estabelece números terríveis. As primeiras tragadas ela vicia de forma inapelável, escravizando o usuário e matando-o de forma fulminante. A doutrina espírita é amiga do futuro. Ao eleger a pureza de coração, o trabalho, a solidariedade e a tolerância como alicerces do homem de bem, ela descortina as necessidades das criaturas iniciarem suas próprias obras internas no presente, para que no amanhã a humanidade colha os frutos dos esforços justos, objetivos, sem desvios ou perdas de tempo,
e estabeleça a identidade superior dos mundos regenerados a partir de um coração renovado. Uma criança amada desde o momento da fecundação tem tudo para se tornar um homem de bem. Ser querida pelos pais, sentir-se protegida e motivo de preocupações saudáveis é tudo que uma criança precisa para crescer com boas estruturas parentais. Mas a realidade, infelizmente, ainda é outra. O menino de 9 anos permanece caído, a droga continua produzindo o efeito de entorpecer-lhe a memória para que se lhe torne menos árdua e dura experiência de viver. E ele apenas aguarda o momento de retornar à realidade para levantar-se e prosseguir na tarefa de sobreviver pedindo. E homens continuam mobilizando verbas astronômicas para erguer imensos recursos patrimoniais. Prosseguem juntando milhões para mergulhar no espaço infinito. Elaboram e aprovam financiamentos que possam sustentar e defender as instituições. E nós, amparados na perspectiva da realidade do espírito, atentamos para a urgência de se assegurar o porvir através do amparo à infância. O menino caído na rua de fome, fome de amor e de outras coisas mais, pode ser levantado dali. Temos braços e mãos, pernas e sentimentos para oferecer-lhe um recanto digno. Jesus alertou para o fato de que, ao ajudar os que sentem fome, frio e tristeza, estaremos dando sobretudo a Ele. Mais importante do que isso, porém, será realizarmos com todo o empenho da alma nossa transformação pessoal para melhor. Este é o objetivo do Espiritismo em nossas vidas, ao revelar que quanto maior for o número dos despertos para a grandeza incomensurável do amor a partir do próprio coração, muitos menores serão as chances de uma criança permanecer caída na calçada e ninguém esboçar a mínima reação de ajudá-la, a fim de que ela ganhe ali pelo menos um pouco de atenção. Vozes do Espírito, Carlos Augusto Abranches, páginas 184 e 190, segunda edição da FEB. É o orgulho, né? É o egoísmo, né, gente, que não faz a gente enxergar. Que quando uma criança tá caída na rua, passando sobre isso, muita gente falhou. Gente, já estamos quase na nossa hora, 19h51. Eu terminei a cartilha da FEB. No site, a distribuição é gratuita, vocês acham? É muito interessante. Tem outros pontos aqui abordados, mas a gente conseguiu ler, acho que 85 ou 90%. Tá? Vamos fazer uma prece de encerramento? Ah, calma. Eu tinha um último slide aqui. E aí, como que a gente se recupera, né? É o interdisciplinar que a gente falou, o apoio dos profissionais adequados, né? Os médicos, psicólogos, psiquiatras, né? Na escola, com os pedagogos, prestando atenção se a criança ou adolescente tem algum comportamento diferente. Apoio da família e amigos crucial pra gente conseguir também, principalmente da família, pra gente conseguir identificar esses problemas quando eles estiverem a ponto de surgir, né? Quais são os gatilhos que fazem aquela criança ou adolescente usar aquela droga. Força de vontade e mudança de hábitos, com certeza, porque esse mérito também é nosso. Apoio dos grupos terapêuticos, né? O AA e o Narcóticos Anônimos que a gente tem. E a gente também tem o Al-Anon, que seriam para os familiares das pessoas que têm viciados dentro de casa. O incentivo da sociedade de falar sobre o assunto que a gente falou, né? Tanto na esfera pública, na saúde, como em outros poderes. Por exemplo, reabilitação para essas pessoas, como a gente falou, nos países nórdicos, porque ali você tá dando uma dose o suficiente para aquela pessoa ali não parar na rua e conseguir se reerguer, ter um emprego, voltar a trabalhar, né? Ofertar emprego. A gente sabe que no Brasil muita gente foi parar na rua agora, passando fome, porque não conseguem mais se manter nem um aluguel. Então é difícil. A economia tem que acompanhar isso. E o principal, a gente tem um ideal superior, né? No caso aqui, a nossa religião, o espiritismo. Como Jesus falou pra gente, vigiar e orar. A gente tem que prestar atenção no que a gente tá fazendo e pedir Deus forças pra gente vencer aquela tentação ali. Bom,
Peguem a água aí de vocês para fluidificar, pra gente fazer uma prece de encerramento. Beleza? Mestre Jesus, espíritos amigos que nos visitaram no estudo da noite de hoje, agradecemos, Senhor, por todas as inspirações que recebemos, por essa conversa que tivemos, franca e difícil, mas super necessária, para que aprendamos a olhar essas pessoas nas ruas, essas pessoas passando por necessidades, com um olhar mais empático, com menos julgamentos, sabendo que essas pessoas têm histórias, essas pessoas têm vontades, têm sonhos, enfim, Senhor, que elas não sejam apenas uma estatística, que os políticos das esferas públicas se sintam inspirados em fazer a coisa certa, em ser menos egoístas para que a sociedade esteja organizada de uma maneira que todos possam estar contemplados de uma forma mais igual, em que haja menos sofrimento e mais oportunidades. Te pedimos, Senhor, que abençoe todas as mães que cuidam de todos aqueles filhos que estão perdidos no vício, Nossa Mãe Santíssima que recebe todas aquelas almas nos vales dos suicidas. Enfim, Senhor, por todas as pessoas que enfrentam ou enfrentaram esse sofrimento advindo do abuso das substâncias. Te pedimos, Senhor, que nos dê força, que essa prece chegue até aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade física, moral, emocional. E também para que estejamos mais dispostos a começar essa semana de maneira mais assertiva, com ideais superiores, ideais que refletem o amor e a caridade de Jesus. Graças a Deus. Então é isso, gente. Agradeço a companhia aqui de vocês, todas as contribuições. Quinta-feira a gente tem live também aqui com o papai, dando continuidade do livro Cartas de uma Morta. E a gente vai se falando. Segunda-feira, aqui nesse mesmo horário, estaremos juntos. Beijos, fiquem com Deus e obrigada pela companhia. Tchauzinho.